Mas isso vai mudar dinheiro. Isso aqui, isso existe, isso funciona mesmo, mas funciona. Funciona assim, funciona realmente. Dá dinheiro sim, sim. Dá muito dinheiro. Nunca vais encontrar uma outra modalidade, tanto seja de investimentos ou coisa assim do gênero, que vai te gerar mais lucro do que trading, tanto sejam opções binárias ou forex. Só para teres uma noção, o mercado forex, ele movimenta diariamente cerca de 7 trilhões de dólares, o mercado forex. Então, onde há movimento dessa quantia toda em dinheiro, obviamente que é normal que eu possa sonhar com $1.000 por dia. Normalmente há pessoas que fazem é que nem mais, muito dinheiro mesmo só em 1 minuto. Quanto é que queres buscar por dia? $20, tá bem. Quando conseguir esses $20, não operes mais, é a tua meta diária, sai mesmo do mercado. Bem, quem usa isso rigorosamente, esse sim consegue sobreviver no mercado, porque é uma questão de sobreviver. Opções binárias é mesmo uma questão de sobrevivência, porque muitas das vezes o mais difícil ali é manter o teu capital intacto. Há dias mesmo que o mercado não está para ninguém e depois você é teimoso do tipo, não, opa, já perdi isso, tenho que recuperar esse dinheiro. Tenho que recuperar o dinheiro que eu perdi. Vamos começar mais um programa. Hoje estou com um cara que fala daquilo que toda a gente gosta, que é sobre trading. E nós hoje vamos abordar aspectos importantes sobre investimentos. Creio que vocês vão ficar um pouquinho atentos, porque aqui vai se passar alguns conceitos importantes para que vocês não caiam em fraudes. Ok? Esse programa é a Who Talk. Vocês podem acompanhar tanto no YouTube, também podem acompanhar no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tudo mais. Hoje nós temos o prazer de falar com Ezequiel Calado. Mas já vou dar um abraço ao Adriano Grafite, ele que por sua vez tem feito um sacrifício para que estes vídeos vão para o ar. Então é uma nova era que nós estamos a caminhar e o grupo hoje já se encontra completo. Então, Calado, como estás? Pô, mano, estou bem, graças a Deus. Espero que também esteja bem. Eu estou bem e vamos falar de uma coisa que acho que eu gosto. Okay, e tu também tens um gosto. Acho, porque eu gosto de muita coisa, mano. Ok. Então esse tema é um tema interessante. Já houve muita gente que pediu para nós abordarmos sobre esse tema, sobre trading e sobre as pirâmides financeiras que têm existido cá em Angola. Mas, eu acho que temos que começar naquilo que nós achamos que é mais complexo. Que é sobre trading. Certo. Mas as pessoas hoje, na medida que vai existindo, não é, oportunidades de investimentos digitais, e trading é uma delas, não é uma das áreas que muita gente tem procurado nos últimos dias. Em questões mais básicas, vamos falar de coisas básicas, porque há pessoas que vão acompanhar esse episódio que nem têm noção. Ok. Então, o que é ser um trading? Um trader? Um trader. Ok, realmente é um tema que é muito procurado atualmente. Não só pelos jovens, mas por também aqueles Olha, que tu podes pegar um pouquinho no suporte, puxas para ti. Aqui, puxas, né? Certo. Endireitas assim o microfone para ti. Assim? Não, pegas, não. Estás a ver? Um pouquinho mais para aqui? Pegas aqui assim e giras. Assim? Ok, tá bom? Tá lá. Boa. Então, esse tema, né, atualmente tem sido muito, mas muito pesquisado mesmo. Tem sido, né, motivo de muito alarido nos últimos tempos. Então, falar de trading, né, num conceito mais abrangente, na verdade, todos nós chegamos a ser traders de uma ou de outra forma. Porque basicamente esse termo, né, que é em inglês, traduz-se em comércio. Ok. É basicamente comércio mesmo. Então, um trader é um comerciante. Porque o que nós fazemos no nosso dia a dia, certamente que se baseia em comprar ou vender alguma coisa. Pode não ser assim de forma mais literal, né? Mas todos nós compramos e vendemos qualquer coisa todos os dias nas nossas vidas.
Então, esse é o conceito mais básico. Ora, o que na verdade muito faz confusão às pessoas é, por exemplo, ter um cara, né, de volta ao computador, outras máquinas, vendo gráficos e comprando ou vendendo, achando melhores oportunidades que é para poder realizar a sua trade. Então, isso é o que pouca gente entende e que muita gente realmente procura entender ou saber. Agora, partindo para o conceito que faz muita confusão às pessoas, que é o trading como um ramo, não é? Em que algumas pessoas atuam assim como eu, que é no digital. Um trader é basicamente um king lá digital, ok? Um que muitas das vezes faz o uso, né, de ativos financeiros, tanto pode ser par de moeda, né, moedas estrangeiras, porque o Kwanza ainda não está naquela categoria. Mas também se o Kwanza estivesse nessa categoria, muita gente acabaria por ganhar. Né? Por ganhar? Da forma que baixa, Ah. parece que a baixa é diária, mano. Ok. Seria interessante, até porque já algumas pessoas também pensaram em criar uma plataforma, né, de trading para aqui para a banda. Vamos lá torcer que dê certo. Ok, então, basicamente o trader, ele usa alguns ativos financeiros, que pode ser pares de moeda, pode ser ações, pode ser commodities ou criptomoedas, que são as moedas digitais. Então, e vai aproveitando a oscilação cambial. Nós sabemos que o câmbio do dólar em relação a outras moedas, como por exemplo o euro, está constantemente a oscilar, Sim. certo? Então, um trader, ele aproveita aquela oscilação para sair no lucro. Ou seja, suponhamos que como esses pares de moedas estão em constante oscilação, quer dizer que nesse exato momento ou está a subir ou está a descer o euro em relação ao dólar ou vice-versa. No entanto, eu vou estipular um tempo que pode ser de 1 minuto. Vou no gráfico, né, de uma corretora a princípio. No entanto, vou certamente colocar o meu dinheiro naquela corretora. Mas antes de tu dares essa dica, porque há quem não sabe, certo, não é como chegar até ali. Porque nós já estamos numa fase de chegar e colocar o capital para poder começar a criar investimento. Mas agora a pergunta é, como é que isso funciona diretamente? Como é que esses ativos se comportam no mercado? Ok, como é que esses ativos se comportam no mercado? Muito bem. Certamente que já se ouve falar sobre o mercado cambial mesmo. Por exemplo, a alteração do câmbio propriamente. Porque para além de negociações de câmbio, não é, aí também pode-se encontrar commodities, como tu disseste. Exatamente. Pode-se encontrar outros ativos como a platina, o ouro, a prata. E também podem ser negociadas ações de algumas empresas. Com certeza. E o petróleo crudo também faz parte disso. Exatamente. Então, existe uma diversidade de ativos que se pode negociar. Pois. A pergunta é como é que, na verdade, isso, né, se consubstancia na realidade. Porque a maior pergunta das pessoas é, como é que eu vou ganhar capital nisso? Como é que isto gera capital para as pessoas? Ok. Deixa-me tentar explicar mesmo, tipo do beabá, né? Ora, a princípio, se formos a falar, né, de transações ou questões cambiais aqui na nossa realidade, temos algumas casas de câmbio. Sim. Onde quando eu, por exemplo, pretendo viajar e, por exemplo, vou para Portugal, não é? Vou ter que comprar alguns euros, não é? E vou me adequar ao câmbio efetivamente que está em alto ou em baixo. Exatamente. Vou lá e vou comprar. Então, nós também fazemos isso, não é? Nos traders, nesse caso, mas de forma digital. Ou seja, tem uma casa de câmbio digital, que chamamos de corretoras, e acho que o pessoal já ouviu falar muito sobre a IQ Option, já ouviu falar sobre a Pocket Option, sobre a Cotex e por aí fora. São N corretoras, passo aqui a publicidade, né? Que os traders usam. Então, vou criar a princípio uma conta
naquela corretora, em meu nome, vou verificar a minha conta, com os meus documentos e por aí fora. Okay. Mas agora, vivendo cá em Angola, é possível fazer isto? É possível, sim, senhora. É bem só possível, com bilhete sim, de identidade? Só com bilhete de identidade. Não precisa ter passaporte válido e por aí fora. Só com bilhete de identidade. Graças a Deus, mas agora, somos agraciados. Quais são os bancos que eles podem usar, se calhar, para fazer a questão de depósito e como fazer retirada do capital de lá? Ok, eis a questão. Bem, na verdade, esta questão é que é a mais, como é que eu posso dizer? Não digo complicada porque nós já dominamos praticamente, mas é uma questão muito pertinente relativamente àqueles que pretendem iniciar, né, no ramo do trading e tudo mais. Mas tá bem, como é que eu vou tirar o meu dinheiro? Ok. Essa parte realmente é um pouquinho mais complexa porque ali ou a pessoa vai ter que ter um cartão Visa, o que na verdade para muitos ainda é uma realidade muito distante, que não é só falta de, se calhar, conhecimento de algumas pessoas. É simples ter um cartão Visa. Ou então o que eu mais recomendo é ter uma carteira digital para criptomoedas, o que realmente também é muito simples, seguro e de certa forma mais fácil. Sim. Exatamente. No entanto, tendo isso, ali a pessoa já pode começar a fazer as suas transações naquela casa de câmbio digital, não é? Vai obtendo os seus lucros à medida em que, por exemplo, se estivermos a falar de opções binárias, que é uma área também de trading, não é? Em que eu mais opero. Opções binárias basicamente consiste em eu adivinhar, tem a ver com probabilidades, adivinhar se o preço de um ativo vai subir ou vai descer num determinado período de tempo. Por exemplo, 1 minuto, não é? Sei que agora são 19h21. Suponhamos, eu olho para o gráfico, claro, faço algumas análises e vejo o euro em relação ao dólar, no próximo minuto ele vai descer. Tenho naquela casa de câmbio que é a corretora o meu dinheiro, porque tenho que colocar dinheiro lá para poder operar. Não é? O mesmo que muita gente faz na Premier Bet e por aí fora. Tem a conta criada, né? Coloca aí um capital e depois vai fazendo as suas apostas. Então é basicamente isso, só que, né, usamos técnicas próprias para podermos prever o preço, se vai subir ou se vai quais descer. São essas técnicas que são usadas? Ok, essas técnicas são baseadas em análise gráfica. Nesse caso, a análise gráfica consiste em fazermos a leitura do gráfico mesmo. Ver os candles. Exatamente, já percebes? Ver os candles, ver, por exemplo, algumas, né, notícias que podem também influenciar, chamamos de calendário econômico, que pode influenciar no mercado, se é uma boa hora para operar ou não. Depois tem também algumas estratégias que cada um pode criar de acordo ao que mais lhe convém, né? Porque na verdade pessoas que preferem usar o mais fácil, né? O que percebem melhor, que é para poder tirar proveito disso. E há coisas fáceis realmente dentro desse mercado que funcionam. Então, em vez de a pessoa, por exemplo, ou o trader, se especializar em N operacionais, vou apenas tirar um operacional, estudar sobre aquilo e me basear simplesmente naquilo quando tiver que fazer as minhas transações. Por exemplo, chamam de suporte e resistência, tem retração, reversão, rompimento e por aí fora. São algumas estratégias que nós usamos que é para poder prever se o preço vai realmente subir ou não. E outros mais avançados, né, que fazem canalização do preço, projeção e por aí fora. Aí já é um ramo muito mais avançado, mas isso tudo é na perspectiva de simplesmente prever o movimento do preço de um determinado ativo, se ele vai descer ou se vai subir. E agora, se eu fizer uma previsão correta, por exemplo, no próximo minuto, né, suponhamos que eu coloque uns $5 na minha transação, estou disposto a apostar $5 que o euro em relação ao dólar, né, daqui a 1 minuto ele vai descer. Se realmente descer, então, de acordo a percentagem, ou chamamos de payout, a percentagem que aquele par de moeda tiver a me pagar, pode ser 80%, 90%, 95%, 99%, então eu recebo 90% do valor que eu
injetar naquela transação. Então, opções binárias propriamente é um mercado em que a pessoa pode ganhar muito dinheiro em muito pouco tempo, mas que também pode perder tudo em muito pouco tempo. Tudo depende muito do gerenciamento da pessoa, gerenciamento tanto emocional, não é? Tanto de capital também. E aí consegue-se sobreviver e fazer muito dinheiro, ou também perder muito dinheiro, porque também é viciante. Basicamente assim. Mas agora, fugindo um pouquinho dessa parte, o que é que te fez tu te tornares um trader? Qual foi a necessidade que tu tiveste? Uau, eu preciso hoje começar a operar no mercado. Ok. O ponto de partida foi, na verdade, quando se deu aquela crise pandêmica, não é? Da Covid. Então, ali nós tínhamos que ficar confinados e tudo mais. Então, como passávamos muito mais tempo na internet, eu via muita gente a pegar no telefone, a ler gráficos e por aí fora, e vendiam aqueles sonhos da seguinte forma: olha, estão a ver isto aqui? É uma corretora, tenho aqui $100, eu vou agora comprar, controlem, comprou, o preço vai subir e se subir, vou ganhar $150. Tchim, 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 tchim. Viste? $150, ganhei. Tu também podes, começa agora. Ficava uau, mas isso então é o quê? Consiste em quê? Será que é assim tão fácil? E é assim conforme todo mundo vende. Porque eles acabam fazendo algo de 5 anos atrás e vendem após mais 5 anos, estás a ver? Eles não operam ao vivo, acabam vendendo o sonho para as pessoas e quando as pessoas vão tornar aquilo real, encontram as baixas. Mano, então há muitos chamados gurus do mercado, muitos chamados gurus do mercado, que na verdade o que eles mais querem mesmo é vender os seus produtos. Claro, porque muitos acabam mais... Porque, e pegando nessa necessidade, tu hoje, tu operas diariamente. Qual é o melhor horário para tu operares? Ok. É assim, alguns preferem, né, operar logo na abertura do mercado. O mercado abre por volta das 2 horas, 3 horas da manhã. Alguns preferem aproveitar a abertura do mercado e por aí fora. Mas o melhor horário para operar mesmo é aquele em que a maior parte das bolsas mundiais estão abertas. Então, posso dizer que quando forem 8, 9 horas dos Estados Unidos, é a melhor hora para nós aqui operarmos. Isso por aí 11 a 12 horas daqui. É a melhor hora porque tem maior fluxo, porque as principais bolsas a nível do mundo estão abertas. Mas nós temos um site que é chamado Trader Timer Zone, onde nós podemos efetivamente ver o melhor horário para operar. Isso por quê? Porque existem eventos mundiais econômicos que podem influenciar, né, no horário. Ou seja, lembra-se daquela polêmica de Cristiano Ronaldo relativamente à Coca-Cola? Sim. Exatamente, que eles não bebam Coca-Cola, bebam água. Então, se formos a ver, naquela altura, as ações, não é, da Coca-Cola chegaram a cair um bocado, porque Cristiano Ronaldo é alguém que o que ele diz influencia no mercado. Então, isso realmente também acontece no mercado cambial. Quando há, por exemplo, um discurso, não é, de um governador, de um, enfim, político, de alguém ligado à economia mundial, assim, de alta patente, que seja de um país cuja moeda seja influente, como o euro, o GBP, JPY, o próprio pound, como é que é? Pound é mesmo que o GBP. É o GBP, não é? Exatamente, obrigado. Exatamente. Então, tem assim, tem o Yen também, que é aí da Ásia, certo? Da China. Da China, exatamente. Então, quando tem alguém influente que vai, por exemplo, discursar ou que vai presidir qualquer reunião que seja, então é bom que os traders tenham em atenção, né,
o horário em que tal evento vai acontecer, porque aquilo influencia ou pode influenciar de que maneira o mercado, sobretudo na moeda, não é, do país de origem daquela pessoa. Então, o melhor horário, repito, para operar é aquele em que a maioria das bolsas a nível mundial estão abertas. Nesse caso, se tiver em conta o mercado dos Estados Unidos, que praticamente é que move, não é? O mercado mundial, então, melhor. Então basta eu simplesmente acordar, ver as notícias todas que passam nos canais internacionais, acompanhar todas e ver os impactos que aquilo vão causar em termos de economia. Crio uma conta numa corretora, deposito os meus dólares. Mediante aquilo que eu vi, aposto o contrário, posso ganhar. Olha, mas não é aconselhável fazer isso. Porque é o que muitos vão querer fazer. Porque eles acham que simplesmente ter informações não é, das notícias que passam no jornal já é suficiente para eles ganharem alguma coisa. Não. Consideras isso um fator crucial? É um fator crucial terem atenção a isso, mas não na perspectiva de usar a seu... Como é que eu posso dizer? A seu favor dentro da corretora, quando estiver a operar, mas sim para perceber se podes operar naquele horário ou não. Porque, imagine, nós fazemos a previsão, não é? Porque há pessoas que também aproveitam isso a seu favor, mas são pessoas mesmo já muito bem treinadas, porque sabem que quando há esse tipo de eventos econômicos, não é? O mercado fica maluco, literalmente, passo aqui o termo, porque começa a fazer já velas que parece que não tem muito sentido. Em 1 minuto a vela pode sair de baixo para cima e pode fazer umas velas assim muito gigantes mesmo. Então imagine, normalmente o mercado ele tende a seguir uma tendência, né? Passo aqui a redundância. A tendência é, bem, se o mercado está a baixar, obviamente que pelo menos 3 ou 4 velas vão continuar a seguir aquela tendência. Então você vai fazer a sua análise, tudo muito bem, ok, está a baixar e vou apostar aqui que vai continuar a baixar. Você aposta e vai correndo tudo muito bem. Suponhamos que você aposta ou faz a sua trade, né? Em 1 minuto. Quando tiver a faltar 2 ou 3 segundos para terminar a tua transação, e a vela pode também mudar aqui, por surgir uma notícia, de um momento para o outro, em 1 segundo, você pode perder, porque em vez de continuar a descer, vai subir. Mas vai subir mesmo de forma estrondosa que você fica, não pode, como é que é possível? Só faltavam 2 segundos para eu ganhar, acabas por perder. Mas agora vai uma determinada questão, porque eu pego o meu capital, vou apostar. Certo. E se eu definir que eu vou apostar em 1 hora, significa dizer que em 1 hora é que eu devo esperar para ter o resultado da minha operação. Com certeza. E se em 10 minutos eu já ganhar o suficiente que eu esperava em 1 hora? Posso cancelar? Posso parar? Não, de maneira alguma. Estava até alguém, eu como também dou formação, um dos formandos me perguntou, será que não dá para cancelar ou fazer cash out, conforme fazem na primeira bet? Okay. Não tem como fazer isso, porque tu vais dar, né? Vais executar a tua ordem e tens que esperar dentro daquele período que efetivamente executaste. Ora, só que podes ter, de acordo com algumas corretoras ou casa de câmbio virtual, você pode ter 3 resultados possíveis, que é uma vitória, né, que é um win, uma derrota ou perda, que é o loss, e um empate. Então, normalmente é assim. Mas como é que funciona esse empate? O empate funciona da seguinte forma. O preço, como está em constante oscilação, quando tu deres o teu ponto de entrada, tanto seja de compra ou de venda, então, suponhamos que você entre aqui, o preço, quer dizer que o teu ponto de entrada é este aqui. É certo? fixo. É fixo, fica mesmo ali. Então, se eu der a entrada, vamos dar supor, vou dar a entrada em 10. Em 10 quê? 10 dólares. 10 dólares, tudo muito bem. Vais entrar com 10 dólares. Tanto podes decidir que é para que o mercado desça ou para que suba. Para que desça ou para que suba? Vai descer. Para que desça, né? Ok, colocaste 10 dólares. Então logo primeiro tens que escolher o par de moeda, porque tem vários pares de moeda. Vamos lá supor que eu vou optar pelo crescimento do euro face ao dólar. Ok, euro-dólar, muito bem. É um par muito usado. Então, ok.
vais apostar que ele vai, ou seja, a tua transação é na perspectiva de que ele vai descer, certo? Claro. Ok, então tens que ter um ponto de entrada. Vais esperar o teu ponto de entrada, ok? E quando entrares, o par de moedas já vai apresentar a sua percentagem de pagamento, ok? Então, normalmente vai de 60%, 70% a 90%. Isso varia também do horário. Se estiver num bom horário, podes encontrar 85%, 87%. Então, ele vai te pagar 80%, não é? Do capital que você investir, não, que você apostasse, assim posso dizer. Ok? Então, assim sendo, vais aguardar, não é? O tempo, suponhamos, qual será o tempo? Vamos da lá supor que eu transação. vou fazer uma operação de 5 minutos. 5 minutos, certo? Um bom tempo, um tempo razoável. Então, suponhamos que você entre aqui, esse aqui é o teu ponto de entrada e a tua aposta é na perspectiva de que o preço vai descer, certo? Então, o mercado vai considerar o teu ponto de entrada e vai comportar-se, né? De acordo a ele mesmo, as suas perspectivas. E se realmente, dentro desses 5 minutos, o preço terminar abaixo do teu ponto de entrada, ali sim, quer dizer que passados 5 minutos, vais receber o quê? Os teus 10, não é? De volta. E vais receber também a percentagem de pagamento, se for 80%, mais 80% do teu valor. Em 5 minutos você recebe isso tudo não é? Na tua conta, na tua corretora, certo? Agora, caso você aposte que vai descer, mas ele sobe e termina, nem que seja 1 centavo acima do teu ponto de entrada, então ali tu perdeste. E agora, se ele vai parar exatamente no teu ponto de entrada, porque cada ponto de entrada representa o preço naquele momento. Então, se parar naquele ponto de entrada em que entraste, né? Então ali sais no empate, dependendo da corretora. Epá, isso é uma questão muito interessante. Vamos entrar em algo que eu, de certa forma, também já investiguei. Okay. Eu vou pedir para vocês subscreverem no nosso canal, deixem o like e saibam já que essa empresa, que é a Who Talks, ela é patrocinada pela Elenio Pay, Bri Acessórios e Cofre Cash. Essas informações dessas empresas vocês podem ver no rodapé e vocês podem constatar as informações abaixo, bem como os contatos. Se vocês quiserem usufruir dos serviços dessas empresas, é uma questão bem simples. Entre em contato, ok? E se vocês mencionarem o nosso nome, vocês podem encontrar um desconto de 20%. Entrando para uma parte muito interessante, que essa parte dos pontos de entrada, não é, mediante os investimentos, é muito interessante porque é necessário as pessoas saberem, porque existem corretoras que são manipuladas. Você está a ganhar, mas no final tu acabas perdendo. E tu se perguntas, pô, eu tava já a fazer a festa da cena e, pô, em poucos segundos eu perdi. E tu vais ler as notícias, tu vês que estavas tão certo que a corretora nem consegue já te dar justificativos. E no final das contas é uma simulação total. Olha, essa semana, isso foi ontem. Ontem eu fiz uma transação em que, mano, aquilo é incrível porque quando a tua transação termina, tu consegues ter não sei qual é o termo que se usa, mas é uma captura de tela feita pela própria corretora, de onde terminou, ou seja, o teu ponto de entrada e o ponto onde terminou a transação. Então, obviamente que aquela captura dá vantagem a mim, porque o meu ponto de entrada, que foi para venda, não é? Estava muito abaixo da linha de entrada, mas ele me deu um empate. E a pessoa que estava comigo disse, mas como é? Não tem como você reclamar e tudo mais. Tem como entrar em contato com o suporte e tudo mais, mas não vai adiantar. Mas não, vou então fazer uma foto, vou enviar para eles para saber qual é a justificação que eles podem me dar relativamente a isso. Porque é incrível, mas isso acontece muito. E em tudo quanto envolve apostas, podes crer que existe manipulação de resultados. Não, mas é complicado. Há corretoras que nem sequer manipulam esse tipo de cenas, mano. Tu se tiveres que ganhar, ganhas.
E tu tiveres que perder, perdes, mano. Olha, em opções binárias, que é a minha área, mano, esquece. Ali existe muita manipulação mesmo. Mas para além das opções binárias que são muito faladas, também tem o mercado Forex. O mercado Exatamente. Forex fala-se mais das moedas, né? Dessas questões cambiais. Certo, Qual é a certo. diferença entre os dois mercados? Simplesmente por causa dos ativos? Não, não. É assim. O Forex, na verdade, é, é o mercado que comanda as opções binárias. É o mercado maior, com maior liquidez, tá? É como se as opções binárias fossem uma parte, um filhinho do Forex. Ora, no mercado Forex, perdão, ele é mais complexo, obviamente. É muito mais complexo, requer outros mecanismos, outras técnicas e requer também maior capital que é para poderes ter uma consistência. Já nas opções binárias, perdão, é diferente. Nas opções binárias podes encontrar alguém que vai dizer o seguinte: mano, eu saí hoje de $10 para $200 em 1 hora de operação. É muito possível. Agora, no Forex, mano, esquece, esquece. Então, o que acontece? A principal diferença está em que o mercado de opções binárias, nele você só tem duas opções. Ou vais comprar ou vais vender. Ou seja, ou vais apostar ou adivinhar, né, ou qualquer coisa assim, se o preço vai subir ou se vai descer. Só. Por isso é que em algumas corretoras você encontra cima, baixo, buy and sell. Só mesmo assim. E não tem uma aposta de que esse ativo não vai decrescer e não vai crescer? Não tem, é mesmo só ou vai crescer ou vai decrescer. Não, ou seja, nesse caso, ou vai subir ou vai descer. Ou em cima ou embaixo. Só mesmo assim. Já no Forex tem, digamos, outras complexidades. Do tipo, tem que colocar o teu stop loss, teu stop win, por aí fora, para ver se você protege o seu capital. Quando, por exemplo, estiveres a perder muito, vês que, epá, vou colocar um ponto de entrada, certo? Esse aqui é um ponto de entrada. Isso no Forex. Vou colocar o meu ponto de entrada aqui. Na perspectiva de que o gráfico, né, ou a vela vai buscar esse ponto aqui. Se ele for daqui até aqui, são X pontos. X pontos, com base ao valor que eu tenho na banca, vai dar por aí uns 15 ou 20 dólares. Tudo muito bem. Mas também tenho que pensar até quanto é que eu estou disposto a perder, né? Então, se por exemplo o mercado, em vez de subir, conforme eu perspectivei ele descer, permito que ele desça até aonde? Ou seja, permito que eu perca até quanto? Então podes colocar um stop loss, que é o limite de perda, e um stop win. Ou seja, se o mercado atingir o teu stop loss, ele para. Ou seja, a tua transação é fechada automaticamente. Tá? E se atingir o stop win também, ele para automaticamente dar-te o teu lucro. Então é um pouco mais complexo, por isso é que nem todo mundo né, vai pro mercado Forex. E já nas opções binárias é tipo, toma aquilo que você realmente ganhou, ou então dá aquilo que você realmente perdeu, e pronto, não se fala mais nisso. E há muito mais manipulação nisso. E aí você pode, com banca pequena, alavancar, né, até onde você quiser. Mas também pode, com uma banca gigante, perder mesmo tudo em um único clique. Então é bem mais arriscado. Mas qual é o melhor entre os dois? Olha, isso depende muito da perspectiva de cada um. Se você quer fazer investimentos, né? Digamos, no Forex já é possível. É possível fazer sim um investimento na perspectiva de que eu pretendo colocar aí um dinheiro na corretora e fazê-lo crescer assim gradualmente, né? Em opções binárias também é possível, mas é muito mais seguro em Forex. Coloco aí, por exemplo, uns 100 dólares e vou fazendo ele crescer com base nas análises e operações que vou fazendo diariamente. Agora, opções binárias, por conta dessas manipulações todas, e por conta de ser um mercado para quem quer dinheiro rápido, é isso, para quem quer dinheiro rápido, então, para mim e para a maioria, em termos de consistência, em termos de a pessoa querer realmente monetizar ou fazer o capital crescer, claro que o Forex é melhor.
Agora, para quem é arrojado e gosta da adrenalina, gosta mesmo de dinheiro já, pode ir para as opções binárias. Mas depende muito do critério de cada um. Mas agora, as pessoas que vão entrar para ser trader têm que preparar o seu emocional, né? Ei, mano, essa aqui tem sido o calcanhar daqueles. Porque as pessoas quando pensam que vêm uns vídeos das pessoas que vendem essas informações, ele entra com aquela mente já de vencedor, não é? Eu aqui posso tudo. E quando começa a se deparar com aquelas dificuldades, né? Com aquelas perdas, a emoção baza, mano. Pensa que isso aqui não presta, isso aqui é manipulação, isso aqui é tudo truque, enfim, há muita gente que desacredita, há muita gente que desacredita mesmo. Como é? Você trabalha com... Mas isso vai mudar dinheiro, isso aqui, isso existe, isso funciona mesmo, mas funciona sim, funciona realmente, dá dinheiro sim, dá muito dinheiro, nunca vais encontrar uma outra modalidade, tanto seja de investimentos, ou coisa assim do gênero, que vai te gerar mais lucro do que trading, tanto sejam opções binárias ou Forex. Só para teres uma noção, o mercado Forex, ele movimenta diariamente cerca de 7 trilhões de dólares. O mercado Forex. Então, onde há movimento dessa quantia toda em dinheiro, obviamente que é normal que eu possa sonhar com $1.000 por dia. Normalmente. Há pessoas que fazem mais muito... É que nem mais, muito dinheiro mesmo só em 1 minuto. Mas vamos lá ver no teu caso. Quanto é que tu faturas diariamente? Ora, diariamente, como nós tratamos... nós estamos a tratar de um mercado de renda variável. Isso... varia mesmo. Varia, sim. Depende de como é que o mercado está funcionando, como é que está se comportar e por aí fora. Mas, basicamente, diariamente não menos de $20. Ok. Diariamente não menos de $20. Prefiro dizer assim, não menos de $20, isso de segunda a sexta-feira. Mas, há obviamente dias que só são de perdas. Então, como falou do emocional, que realmente fatiga muita gente, pensa-se no seguinte, que um trader mesmo, ele tem que ter gestão emocional acima de tudo. Na perspectiva de quê? De saber o que é que você vai fazer no mercado hoje. O que é que você vai lá buscar. Tá bom. Tens que estar consciente também que o mercado vai te dar 3 possibilidades. Ou você vai ganhar, ou você vai perder, ou vai sair no empate, certo? Tá bom. Quanto é que você está disposto a perder hoje? Estou disposto a perder por aí uns $30. Ok, então, quando você perder esses $30, não opere mais. Vai fazer uma outra coisa, qualquer coisa. Vai se desintoxicar ou coisa assim do gênero, mas não opere mais. Quanto é que queres buscar por dia? $20, tá bem. Quando conseguir esses $20, não operes mais. É a tua meta diária. Sai mesmo do mercado. Bem, quem usa isso rigorosamente, esse sim consegue sobreviver no mercado. Porque é uma questão de sobreviver. Opções binárias é mesmo uma questão de sobrevivência. Porque muitas das vezes o mais difícil ali é manter o teu capital intacto. Porque é muito fácil, mano, é muito fácil perder. E o que na verdade nos fatiga, passo aqui o termo, na maioria das vezes, é não saber perder e também não saber ganhar. Porque, bem, quando a pessoa ganha, obviamente pensa que não, hoje está fofo, o mercado está muito bom, então acho que há possibilidade de ganhar mais. Se a minha meta era de $20, que pode chegar a uns $40 assim, bato já a meta de amanhã também, não preciso entrar amanhã. Ok, tá bem. Pode dar certo hoje, só que isso depois cria um desequilíbrio. Já não tens aquela disciplina. Vais querer fazer isso mais vezes e quando des por conta, olha, perdeste o dinheiro todo. Mas qual é o mínimo que tu apostas diariamente? O mínimo que aposto, o mínimo são $5. Dependendo, né, da banca que eu vou ter efetivamente naquele dia. Porque há dias mesmo que quebramos a banca. Há dias mesmo que o mercado não está para ninguém e depois você é teimoso do tipo, não, já perdi isso, tenho que recuperar esse dinheiro. Tenho que recuperar o dinheiro que eu perdi.
vai Acabas fazer... aumentando mais nos lucros da corretora. Com certeza. A corretora Mas agora, não... qual é o mínimo que a corretora estabelece? Ok, o mínimo de depósito depende das corretoras, né? Aqui eu uso, o mínimo de depósito são $10. E esse aqui é o mínimo de depósito. Então já facilita. $10 são por aí uns 6.000 kwanzas atualmente, ok? Pô, mano, há quem não tem 6.000 kwanzas, mano. Mas há que se fazer um esforço. Se realmente quer, né, sobreviver nesse mundo do trading, tem que fazer um esforço. Mas agora, vai uma questão aqui que de certa forma tu podes responder ou não. Yeah. Que tu consegues faturar mais fazendo trading ou consegues faturar mais dando cursos? Ok. Certo. Olha, sem medo de errar, né? Sem medo de errar, eu faturo mesmo mais fazendo trading. Eu, de certa forma, eu sou muito preguiçoso. Sou mesmo bem preguiçoso. E eu, tipo, parei e pensei no seguinte: bem, eu tenho que aprender a fazer algo que eu não preciso de depender de outras pessoas. Que eu mesmo consigo me virar, não é? Só que, pô, mano, tem uma cena bem simples. Por exemplo, tu fazes... deixa só pegar o meu telefone. Tu fazes aí $20, não é? Diariamente, não é? Vamos lá ver, que há dias em média, né? $20. E vamos lá supor que tu vais dar um curso e esse curso custa aí, tem um preço fixo de 12.000 kwanzas. E tu tens aí 50 estudantes, não é? E vais estipular que esse curso tem um período de duração de 2 semanas. Pô, tu já tens 600.000 kwanzas, mano. Tu a ganhares $20 diário, não é? Esses $20 que tu vais ganhar diariamente, se tu pegares em 31 dias, tu tens $620. Isto pela questão cambial. Vamos lá, pela questão cambial. Tu tens 421. Estás a ver? Então logo, se tu vês o curso, dá-te maior vantagem em relação aos ganhos que você tem na bolsa propriamente. Eis o motivo que muitos gurus ganham mais vendendo os seus próprios cursos do que ganhar na bolsa. Com certeza, com certeza. Isso aqui é realmente uma verdade. É uma verdade. Mas quanto ao nosso mercado, à nossa realidade, já nem é tanto assim. Porque por muita gente desacreditar mesmo nesse né? Em trading, nesse caso. Então, nunca não, né? Mas é difícil teres uma turma de, suponhamos, 30 formandos. Nós já tivemos uma turma desse número. Já? Já. Em trading? Já. Sério? Não, mas era investimento. Sim. Era trading. Trading? Nós tínhamos chamado um amigo brasileiro e ele, como entende bem de trading, já operava em algumas corretoras brasileiras. Nós chamamos ele e demos um curso para as pessoas angolanas. E chegamos quase a 50 estudantes. Quase a 50? Eu acho que eram 50 ou 53. Estava aí entre 40 e 50 estudantes. 40 a 50. Isso foi recorrente ou uma vez só? Olha, fizemos uma vez, porque tu sabes que há muitos caras que não são sérios, estás a ver? Então ele fez o quê? O curso tinha um período de 15 dias. Certo. Ele deu 7 dias e nos outros 7 dias já não queria aparecer. Já recebeu o cachê. Estás a ver? Já recebeu o cachê e ele viu, estava satisfeito. Só que ele sofreu uma pressão e tanta e depois ele não terminou dando aquelas aulas online, não é? Ao vivo, e gravou. Gravou as aulas e foi enviando para nós os links. E nós pegamos nos links, fomos dando aos estudantes para os estudantes irem ver aquelas aulas, estás a ver? Ok. Por quê? Porque no final das contas ele mostrou que faturava mais dando aulas do que ele próprio dar as suas operações. Olha, tem muita gente assim, muitos traders mesmo, que são mesmo porque aqui tem muita gente em Angola que quer aprender sobre isso. Certo. E ainda mais se eu chegar e dizer, olha, queres transformar $100 em $1.000? Entra em contato comigo. Uau! Muita gente em casa, a cabeça começa a doer. Porque, eu pego no TikTok, vejo um cara, olha,
Já conseguiste sair de 10 mil kwanzas para 1 milhão de kwanzas? Entre em contato comigo que eu te ensino, mano. E eu me pergunto o seguinte, pô, tu vais sair de 10 mil kwanzas para 1 milhão de kwanzas, vamos lá, em quanto tempo? Em que investimento? Sim. Tem que ter isso em conta. Porque o tempo é um fator crucial que vai determinar os teus ganhos. Não é que não é possível. Possível é. Yeah. Ok, ou seja, não é que não é impossível. Possível é. Yeah. Mas há riscos. Com certeza. Há riscos. Eu Com posso pegar os meus certeza. 10 mil kwanzas, jogar aí na Premier Bet, AngoFoot, faço publicidade e posso ganhar 1 milhão de kwanzas. Pode. Mas há um risco associado a isto, que é bem possível que eu ganhe ou que perca estes valores, ok? Com certeza. Mas aqui em Angola, quais são os traders de referência que tu sabes que não, estes ganham? Porque temos aí o Osvaldo Cícero, o nosso cara é um trader, opera no mercado brasileiro. E por acaso conheço o Osvaldo. Yeah. Conheço ele. É trader, sim, opera no mercado brasileiro e tudo mais. Mas falando de traders propriamente que eu tiro o chapéu, né? Traders que vivem de vivem trading. de trading. Yeah. Tem o Del Kaela. Yeah, ele é bom. O Del. Manda aqui um shout out. Tem o Praise Kelly, com o qual eu já... O Praise Kelly é do grupo, mano. Hã? É do grupo. É do grupo. Das moedas. Das moedas não e sei o tudo quê. mais. Yeah. Ele é um pai grande. Ele, em termos de projeções e tudo mais, eu fiz um curso com ele. Pagaste quanto no curso? No curso, acredito que foram 60 mil kwanzas. Uau! Quantos estudantes eram? Nós éramos na altura 6. 6. Yeah, 6. Agora pega 60 mil kwanzas. 60 mil kwanzas vezes 6. Mano, ele já tinha o dinheiro que se calhar faz mensalmente, que não faz mensalmente, estás a entender? É ali onde está o jogo da facada. Vamos lá ver quantos cursos ele lança anualmente. Olha, anualmente não menos, acho que não menos de 4 turmas. Não, quantas turmas ele lança ao ano? 4. Não menos de 4. Quantos estudantes tem em cada turma? Em média, 5, 6. Vamos lá ver. 6 estudantes vezes 60 mil. Pô, ele tem 1 milhão e 440 mil kwanzas, mano, em um ano. Agora vamos lá ver quanto é que ele ganha diariamente fazendo trading. Não, olha, sinceramente, um dos que eu mais respeito mesmo na banda é o Praise. Porque ele, como é que eu posso dizer? Ele mostra mesmo, ele mostra. Claro que cada trader, né, tem sempre os seus gatilhos e por aí fora. Alguns usam salas de sinais, usam... E até porque, falando para o pessoal, que há corretoras de trading que dão valores teóricos para treino. Exato. Conta demo. Conta demo. E muitos dos formadores usam as contas demo. Sim, isso é verdade. Porque o estudante que está emocionalmente a pensar que o formador está aí a apostar com um valor real. Não é um valor real. E o estudante só dá conta daquilo quando ele mete a curiosidade, vai criar uma conta e ele vê, uau, aqueles 10 mil dólares que estava ali não é real, é teórico. Então o mestre andou a mentir para nós. E o professor não vai falar a verdade. Nem já. Não vai falar a verdade, está chamando de início. Não vai falar a verdade. Então é muito complicado. Bastante mesmo. Estás a ver? É muito complicado. Porque eu acho que as pessoas devem mesmo passar a informação. Se tu tivesses que ver alguém que vai entrar agora para esse mundo, o que é que tu dirias para ela, assim, em primeira mão? Olha, em primeira mão, eu diria o seguinte, que o trading não é tudo aquilo que as pessoas dizem, tanto em ambas as vertentes. Não é toda aquela coisa má que as pessoas dizem, do tipo, isso aqui não vai te levar a lado nenhum, isso aqui é burla, é mentira, isso aqui não é coisa séria. Não é nada tudo isso que dizem. Não é obviamente que onde houve muito dinheiro, tem sempre também muitos burladores, tem sempre muita gente maldosa. Isso aqui é verdade. Mas o trading funciona, sim senhora, mas para funcionar nós é que temos que nos ajudar, nós que pretendemos entrar para esse ramo. Agora,
também não é verdade aquilo que dizem que você vai transformar, por exemplo, $100 em $7.000 ou $1.000 em um dia. Olha, e falando isso, mano, eu tenho um brada. Ele uma vez entrou em contato comigo, we fish. Eu disse, mano, o que é que se passa? Epá, quero $500, mano. Eu disse, pô, queres $500? Mano, vou-te vender. Eu tenho, mas vou-te vender. Tá fixe. Vendi-lhe. Ele pega nos $500, vai colocar num site que qualquer pessoa criou, não é? E aquele site é simulado, né? Yeah. E lhe deram aqueles depósitos a prazos em trading. Isso não existe, mano. Depósitos a prazo em investimento de trading, que tu ganhas uma cena que vamos falar daqui a pouco. Isso não existe. Ele pegou nos $500, colocou. Não faça isso. Pá. 2 dias, aquilo chega a $27.000. 2 dias. 2 dias. $500. $500 chega a $27.000. Ele liga para mim, pô, tens combo suficiente para me comprar $27.000? Eu disse, pô, mano, estás a vender? Tá, mas pô, posso adquirir os mambos. Vou-te vender, então se prepare e tudo mais. Eu disse, tá bala, tu espera. Mano, ele vai ter contato com a corretora para retirar os valores. A senhora lá responsável da corretora disse que ele, para tirar os valores, tinha que depositar novamente $500. E ele vem ter comigo novamente, mano, me vende mais $500, pô, tu a ganhar dinheiro, mano. Mas eu olhei para ele e disse, mano, o que se passa? Tu estás aí a tirar $500? Não, preciso mais de $500. Dei-lhe os $500, tudo bem, vai. Ele foi, depositou novamente, já são $1.000. Pega naquilo, depois vem me puxar e disse, mano, pô, eu aquele valor te puxei, era para depositar numa corretora, apostei 500, depois me pediram mais 500 para mim fazer a retirada. Eu disse, calma aí. Se é suposto você pagar uma taxa e você ter ganho $27.000, por que não tiram por que não tiram nos $27.000 e vão tirar novamente num depósito que você colocou? Ele começou a avaliar a minha análise, disse, mano, acho que tens razão. Eu disse, tenta entrar em contato com o teu banco agora para tentar recuperar o pagamento que você fez, né? Anular aquela operação e tirar aquilo para solicitar um reembolso. Você tinha que ver o cara. Ele tão nervoso, tão assustado, que eu olhei para ele e disse, pô, esse cara vai apanhar depressão. Mas falando nisso, que as pessoas têm muita ilusão em querer encontrar plataformas estranhas para querer fazer investimentos. Eu acho que vocês, antes de entrar em qualquer plataforma, vocês têm que entrar na CVM para pesquisar aquela empresa. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Vocês entram na CVM de qualquer país. Aqui em Angola é a CMC, que é a Comissão de Mercado de Capitais, cá em Angola. Se vocês querem entrar em contato com uma empresa que supostamente está ligada ao mercado de investimentos, vocês vão lá ao site da CMC e pesquisem mesmo as empresas que estão ligadas em valores mobiliários. Se ela tiver credenciada, então significa dizer que essa empresa está disposta ou pode estar disponível em colocar ativos de investimentos em circulação no mercado. Fora isto, cá em Angola, somente os bancos e as corretoras credenciais é que estão disponíveis para colocar esses investimentos. Por exemplo, as corretoras, para quem não conhece, tem a Meds Global e tem a Luei e tem a African Brokers, que agora acho que fechou e tudo mais. E outras instituições que vendem esses supostos investimentos que não têm nada a ver com trading e nem bolsa de valores. Agora temos os bancos, não é? Em qualquer banco de Angola você pode fazer isso. E uma coisa que você pode fazer também é subscrever o nosso canal, deixar o like, porque aqui tu estás a aprender muita informação, estás a ver? Hoje tu vais ganhar conhecimento e vamos falar de uma coisa muito importante que são as pirâmides financeiras, porque dessa parte é um pouquinho triste. E falando um pouquinho das pirâmides financeiras, porque isso dá muita graça, vou entrar nesse tema para falar, pô, mano, o que são as pirâmides financeiras? Falar desse tema dá-me muita graça. Mas por quê? Nós vamos desenvolver uma história aqui longa. Mas vamos lá, o que são as pirâmides, essas tais famosas pirâmides? Porque eu já tive contato com muitas. Com muitas, né? Olha, basicamente, pirâmides financeiras ou esquema de Ponzi, né? Que surgiu há muito tempo, aí mesmo no exterior. Então, isso tem a ver nada mais do que um esquema mesmo em que os que estão no topo da pirâmide beneficiam-se, não é, da entrada de novos membros que vão efetivamente formar a base dessa pirâmide.
Então é sempre assim. O que rola aí, na verdade, muitas das vezes podem dizer que é a venda de produtos, muitos confundem com marketing multinível, por exemplo, em que no marketing multinível existe produto de verdade, tá? Então muitas lojas fazem isso, muitas lojas, né, ou marcas para poderem Não, porque o promover. marketing multinível é muito diferente, porque eu tenho esse produto, vamos lá supor que eu tenho esse comando, Certo, e eu vou vender esse comando a 4.000 kwanzas. certo, E sobre os 4.000 kwanzas eu posso pagar comissões para quem vai recomendar para outros com clientes. certeza. Então significa dizer que eu não estou a vender propriamente 4.000 kwanzas, eu recebo 3.500 kwanzas e os 500 dou na pessoa que fez aquilo que fez a venda, nesse caso. Venda, exatamente, fez o marketing, por aí fora. Então, muitas pirâmides financeiras, elas vêm camufladas como se fossem, né, marketing multinível. Dizem que nós temos o produto X, então quanto mais pessoas comprarem ou por aí fora, maior será a tua bonificação e não sei o que, essa coisa toda. Mas na verdade, o que rola aí simplesmente é o dinheiro, não é, daqueles novos inscritos, tá? Porque Daqueles uma novos coisa- recrutas. Uma coisa bem engraçada é o facto de tu pedires para alguém entrar como investidor e aconselhar novamente essa pessoa a trazer novos recrutar investidores. pessoas. Isso não funciona assim. Nem os bancos fazem isto. Não, isso aqui não faz sentido nenhum. A partir daí mesmo, a pessoa já deve estar, né, um pouquinho mais atenta sobre o que realmente vem a ser aquilo. Como é que é possível? Eu não posso, por exemplo, só colocar o meu capital aí e ele gerar mais, né, mais renda para mim sem ter que recrutar outras pessoas. E muitos são mesmo peremptórios em dizer que não tem que recrutar pelo menos 3. Tá? Pelo menos Por quê? 3. Porque ele recrutando 3, ele consegue salvar o seu capital. Com Então, quem certeza. trouxe, né, vamos lá supor, eu trouxe o Delfim Uhum. e a Denise. Eu trouxe 2. A Denise vai trazer mais 3 pessoas que são colegas dela. Certo. O Marcos vai trazer mais 3 três pessoas. pessoas. Então, a facilidade deles vão fazer com que eu saia do sistema. Efetivamente. E depois, vem quem vem a seguir a mim. Marcos. Para o Marcos sair, ele vai chamar aquelas pessoas vão trabalhar, depois vai deixar para a Denise. A Denise também depois vai deixar para outra pessoa. E vai chegar um tempo que aquela pirâmide vai crescer demasiado, fica saturada e no final das contas só o dono é que ganha. Isso faz lembrar as famosas rodas de fogo na pirâmide, em tempos da pandemia. Não, estamos aqui no grupo do WhatsApp, só tens que transferir, tens que entrar com 5.000 kwanzas para sair com 60 ou coisa assim do gênero. É táligo. Quer dizer, praticamente só mudam os conceitos, né? Os nomes bonitinhos e por aí fora, mas no fundo é exatamente a mesma coisa. Não, porque as pessoas acabam colocando o capital simplesmente por termos de ganância. Pois. É a vontade de querer ganhar dinheiro muito fácil. Porque se lhe disserem, mano, tu vais colocar 100.000 kwanzas e vais receber 10% de 100.000 kwanzas durante 4 meses, que são 40.000 kwanzas, ele fica, uau, tá bom. Estás a ver? Tá bom, mas agora, como esse dinheiro vai render durante esses 4 meses? Ninguém sabe. Certo. O que pouca gente faz, na verdade, é mesmo fazer um estudo, né? De viabilidade. Tipo, tá bem que eu vou ganhar tudo isso, mas qual é a base do vosso negócio? O que é que vai vos fazer, né, me pagarem durante o tempo que vocês estipularam, não é? Esse valor todo. Quer dizer, é necessário que se faça isso porque, bem, vinha como é que eu posso dizer, uma febre ali dos likes, né? Daquelas plataformas de likes que diziam que, essas, por acaso também entrei naquelas. Mas antes dessa, aqui em Angola tinha a Estagiários. Ok. Estagiários que começou com os planos de depósitos a prazo. Eles eram uma instituição de investimentos, começaram com os depósitos a prazos e pagavam quanto? 10%. Não, 10% acho que era pouco. É 10%? Durante 4 meses. Acho que eram 20 ou 15, por aí 10%. 10% durante 4 meses. Quer dizer, tu entras com 100, em 4 meses estás com 100, 140. Enquanto que os bancos pagam-te por ali 10 ou 8 ou 7% durante 3 meses.
tu não sais com 140, Não, mano. de maneira Tu sais, alguma. ainda te cobram IR, que é o imposto de renda. Tu perdes mais um pouquinho do capital e o teu capital volta salvo. Yeah. Agora, já nas estagiárias, as pessoas viram, pô, aqui é uma boa oportunidade. Uhum. E muitas pirâmides associam isto ao marketing, começam a financiar muitas empresas que vão deixar ela maior. Certo, certo. E depois começam a apoiar causas solidárias que fazem com que o dono fique limpo na sociedade. Exatamente, exatamente. Mas em termos normais, isso é crime em Angola? Bem, falar de crime em Angola ou criminalidade aqui em Angola é um pouco complicado, porque há coisas que, né, o ordenamento jurídico tipifica mesmo, mas que parece que todo mundo é cego, ok? Porque acaba por, de certa forma, beneficiar, né? Quem está na mão de cima. Então, não convém que aquilo seja criminalizado. Então, Mas isso aqui- tendo em conta que foi uma instituição que não estava regulamentada pelo Banco Nacional, seria de se esperar que houvesse um processo crime, não? Ou uma penalização em termos de multa ou qualquer coisa assim. isso com certeza. Com certeza era mesmo de se esperar. Porque a única coisa que o BNA fez, porque uma coisa vê, aquilo já estava a surgir, a empresa já estava quase no mercado há 7 ou 5 anos. Ela estava a crescer e chegou um tempo que cresceu demasiado. E o BNA só lançou a notificação quando a empresa já estava a atingir o modo de saturação. E a única coisa que nós vimos que o BNA fez foi publicar no site deles, como sempre fazem, que essa empresa não está habilitada para exercer serviços de investimentos cá em Angola. E as pessoas, quando foram ler aquele comunicado, já era tarde demais. Aí já havia atrasos de pagamentos. Por quê? Porque o dinheiro que eles supostamente ofereciam em causas, em alguns programas nacionais, era um dinheiro de muitos clientes. E aquele dinheiro que supostamente diziam que rendiam, não rendia nada. Porque eles acabavam por colocar viaturas nas ruas para fazer táxi, mototáxi e tudo mais. E o fluxo de clientes que eles tinham não era a mesma quantia que eles conseguiam render ao longo do dia. Por exemplo, em motoboys ou mesmo táxis, por exemplo. Eles quase geriam, alguns dizem que 300 milhões de kwanzas. Mas diariamente eles não conseguiam fazer um valor acima de 20 milhões. Por quê? Porque há clientes que recebiam mensalmente 10%. E os 10% que muitos clientes recebiam eram os valores de novos usuários a entrar na pirâmide. E eles não davam conta disto. Estás a ver? Quer dizer, tu sais com 140, estás a sair feliz, mas estás a fatigar o outro. Exatamente. Estás a ver? Então, é tu a sair feliz e o outro a sair chorar. Porque a estagiário veio com essa cena. E depois, tempos depois de muita gente ficar triste, veio uma outra, que é a Diamond. A Diamond começou em 2020, não? 2021? Não, 2021. Começou em 2021 e foi até 2022. Não. 2022. Foi em 2020. No princípio, Não, aquilo já estava 2022. desde dezembro, mano. De 2021? Sim. Por aí, Já estava desde dezembro. 2021, Surgiu a Diamond Uhum. e, pô, eu não sabia nada da Diamond, mano. Eu comecei a saber da Diamond por intermédio do Marcos. O Marcos dá-me um toque. Pô, tem uma empresa assim, entras com X, vai ganhar nos planos e não sei o quê. Pô, eu não sabia, eu estava dizendo ao Marcos, mas pô, quais são os investimentos que são feitos, eu não sei o quê. Não, mete só o teu dinheiro porque essa empresa é real, é da Malásia, essa é uma empresa de marketing, trabalham com famosos internacionais. Eles pô, ele estava me fazendo acreditar no processo do negócio, mas eu também tinha algo que dizia em mim, mano, não vai. A sorte dele é que o período de duração de uma pirâmide normal, que não está em ascensão, não é de anos. Por isso é que a estagiário cresceu tanto. Mas uma pirâmide que começa e entra em ascensão, o período normal dele é 6 meses, batido. Pô, ele já estava lá cedo, mano. Ele, quando entrou, o nível A, automaticamente por recomendar, os caras que ele recomendou ativarem planos, ele subia de nível. Então, ele não tinha o capital. Então, o que ele fez? Chamou as pessoas que têm dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro acreditaram valor na plataforma. E ele subiu de nível. Ele saiu de nível A, B, C, mano.
Ele Uou. começou a crescer na plataforma. Uou. Ele ganhava por aí $200 diário. Uou. Comissões e mais as tarefas dele, mano. E os $200 que ele ganhava, ele vendia já no câmbio. Mas antes de vender, o que ele fazia? Acumulava para ativar um novo VIP. Ok. Estás a ver? O cara ganhou muito dinheiro. Realmente. E o cara que ainda ganhou muito dinheiro é o Luciano. Um dos nossos caras aqui do estúdio. Ele ganhou muito dinheiro. Diamond. Ele faturou tanto que o erro dele, sabe qual foi? Como a ganância era tanta, o que ele fez? Ele já tinha ganhado $2.000. Uou. Sim, batido $2.000 Uou. que ele ganhou. E os $2.000 estavam na Binance. Uhum. Estavam na Binance. O que acontece? A vontade de querer fazer o dinheiro crescer mais com outras pessoas, surge os amigos dele. Mano, empresta-me, vou trabalhar com o valor na Diamond e depois vou te pagar. Porque eu fazia os meus saques diários. Eu não saí com nenhum prejuízo. Eu fazia os meus saques diários. Ele dizia, não, te tira a taxa de não sei o que. Eu falava, não vou acumular, vou tirar. Eu tirava diariamente. Ele pegou o capital dele, os $2.000, dividiu entre os amigos. Pô, mano, 1 milhão de kwanzas. Na época, naquele câmbio, 1 milhão de kwanzas. Ele pegou, emprestou nos amigos. Mano, não demorou 2 dias. Numa quinta-feira, a notícia triste surgiu. Olha, tava com o Carlos, que era um inquilino aqui da minha casa. Pô, ele aconselhamos o Marcos isso é pirâmide. Ele ficou nervoso, vocês são invejosos. Não querem ver o meu bem. Vocês são invejosos. Eu tô a ganhar dinheiro e tudo. Eu pausei, Marcos, calma aí, mano, isso é pirâmide. Olha, aquela vontade dele de pensar, porra, isso vai me fazer crescer. Tá? E ele tava mesmo a ganhar com burro. E eu vi, pô, esse Wii tá ganhando com burro, mas não vou dar uma derreira, porque é o novo emprego dele. Ele só trabalhar com o telefone dele, você lhe vê, eu vi, porra. Em certos momentos, também ficava com ciúmes e com inveja. Esse Wii... Então... Olha, quarta-feira todos estávamos bem. Na quinta-feira, 18 horas, a notícia veio acima. Ele... Saque, não dá. O saque mais demorado do mundo. Quando vai no grupo. Bitu. Quando ele vai pro grupo, ele encontra. Essa é qual a informação? Ele só começa a pensar nos $2.000. Ai, o pior. Olha, eu fiquei tão. Eu não sabia se ficava triste. Ou feliz. Porque eu vi, só ficar feliz. E ele depois... eu pensei o seguinte. Ele estava a faturar e estava metendo na conta dele. Eu estava a pensar assim. Só que depois, quando ele veio me contar, já acho que na sexta-feira, a plataforma aí caiu. Eu não perdi nada, mas até então eu emprestei $2.000 dos meus primos. Eu disse, mano, se emprestaste nos primos teus, vai lá e fala para te pagar um combo. Só que o problema é que eles eu fiquei... Quanto? 2.000. Eu fiquei a se matar de rir. Ele ficou triste. Ele ficou, não, se não for mesmo os $2.000, eu perdi. Mas no final já comprei as minhas cenas. Ele comprou as cenas dele e tudo, mas eu pausei. Eu falei, não. E eu vou ter um senhor, inclusive, que assinou o VIP máximo $27.000. Tipanzo. Acho que vi o vídeo de... Não sei se é mesmo ele, mas... Momento inédito. Exatamente ele. Momento inédito. VIP 7. Mano. E ouviram o áudio dele depois? Não. Bitu no camarada. Olha, a Denise também estava nessa cena, só que a Denise não ganhou nada, porque ela não ativou nenhum VIP. Não ativou, né? Não, ela não ativou, ela chegou tarde, naquele tempo o VIP já estava a custar por aí $300 e tal. E aí eles iam fazendo promoções. Aquilo já estava a crescer bastante. Tipanzo perdeu, eles que vendeu Diamond Media. Houve alguém no Lubango, ouvi a história que alguém no Lubango chegou de cometer suicídio.
Por causa da Diamond Media. Yeah. E há caras aqui em Angola que estavam a criar o escritório da Diamond Media. Yeah, no Lubango mesmo tinha um escritório da Diamond. Pô, mano, também esses gajos foram enganados. Yeah, é muita ingenuidade. Porque muita gente acaba por se colocar em problemas dessa forma, em acreditar em ativos dessa natureza. Exato. Como é possível você montar um escritório para uma empresa se é que você não sabe o quão profissional é esta empresa? Não tem certeza da proveniência. Sim, porque aqueles vídeos que eles faziam de colocação de escritórios aqui em Angola deu mais confiança em muitos investidores. Estás a ver? Yeah. E não demorou, veio a Amethyst, né? A Amethyst. Amethyst. Yeah. E o dono das pirâmides estava lá novamente. Eu também estava a Diamond também tive, mas só não cheguei a ativar nenhum pacote. Porque a Diamond surgiu... Não, a plataforma em que eu entrei, que era a Moses, surgiu quase que na mesma altura que a Diamond. Depois eu vi, como tem as mesmas especificidades, vou continuar com a minha Moses. Olha, a Moses me saiu mesmo muito bem. Só que tenho lembranças não muito boas, porque naquela altura houve alguém que eu senti realmente muito. Ela vinha até comigo, fazia parte da minha rede. E veio até comigo e disse, olha, líder, eu estou a pensar, né, como estou aí com algumas dificuldades financeiras e tudo mais, mas estou a pensar que nos meus próximos salários, se calhar, vou ativar um pacote acima, porque realmente estou a gostar. Então, mas eu queria saber o que é que o líder tem a dizer relativamente a isso. Fiquei, minha líder, é o seguinte, a plataforma até o momento está a pagar, né? Está a pagar. Eu não creio sinceramente que, pelo menos no próximo até o próximo mês, ela possa cair. É um risco, né, que nós estamos a correr e tudo mais, mas eu acho que poderá demorar mais 2 meses. Então, essa era a previsão de todo mundo, porque nós temos previsão que aquilo chegaria até novembro. eu disse, pode avançar. E para minha surpresa, eu achei que ela pudesse, como eu estava acho que estava no VIP 1, pensei que pudesse ir pelo menos até o VIP 2 ou o VIP 3. Ela disse, não, eu estou disposta a ativar o VIP 4. Na altura eram por aí 1.200... 1.800 e tal dólares. Qualquer coisa assim. Sim, vou comprar mesmo os dólares assim. Tá bem, então transferimos aquele valor todo para minha conta. E você ganhou dinheiro comprando os dólares. E eu estava feliz por ela, né? Porque sabia que ia ganhar bastante. Em um mês conseguiria tirar o valor. Mano, tiraria muito mais. Em um mês, acho que em 2 semanas, ela por em 2 dia, semanas já tirei o capital dela. Sim, naquela altura, o VIP 4 por dia eram por aí $400. Exatamente. Era muito, muito dinheiro mesmo. Então, só que a semana a seguir, começou já a apresentar algumas falhas. Não, estamos aqui a fazer o quê? Alguns hackers invadiram o nosso sistema. Mano. A conversa é sempre a mesma. Sempre a mesma, Temos que fazer auditoria porque alguns não estão a fazer bem as tarefas e não sei o que, por isso é que bloqueamos. Ela, líder, bloquearam os meus saques e não sei o que. Eu disse, não tem problema, vou falar. Porque eu como era um dos top leaders, então, tinha aquela confiança com aquele avatar, ou então aquele robô que falava com todo mundo. E era uma menina, supostamente, era que usava. Sempre uma menina. Aquela carinha assim doce e tudo mais, sempre aquilo amável. É para te convencer. Com certeza, porque olhando para aquele rosto, dificilmente você sabe pensar, mas que é uma burladora. Então, depois dali caiu. Líder, então agora sim é como você, sinceramente eu não sei dizer. Passou-se uma semana, ligava para mim, eu não sabia o que lhe dizer. Não, porque olha, e tiveste sorte que essa pessoa de certa forma, não sei o que ela fez, mas se fosse uma pessoa de má fé, podia te processar. Mas tipo, eu também parei e pensei, mano, primeiro é que não era a minha recruta direta, ela era a recruta da minha recruta. Só que como eu entendia melhor das questões técnicas, de saque, não sei o que, então vinha até comigo. E depois, sabe disso o quê? Ela disse, conversei com meu marido quer falar contigo. Eu disse, teu marido quer falar comigo, tá bem. Aí já começam os problemas. Eu disse, não, sinceramente, se for para aquele ramo que eu tô a pensar, então também estou mesmo disposto. O marido quer falar comigo o quê? Não obriguei lá nada. É que não obriguei mesmo, porque a pessoa pode até aconselhar. Se aquele valor era o valor do terreno. Depois estava gestada essa parte, então.
Mas é pá, são cenas, né, que aconteceram realmente. E parece que os angolanos não analisem os fatores do passado e veio agora uma nova Solarjan Ei, e voltaram a ficar novamente tristes. olha, quanto... Uma coisa triste é que as pessoas pensam que ter uma empresa legalizada, um IBAN criado num banco, pensam que são critérios suficientes para comprovar que a empresa é real. Só que as pessoas não sabem que dentro da legalização de uma empresa existem setores de operação. Empresas que vão operar no setor de investimentos, estas empresas têm que estar credenciadas pelo Banco Nacional quando vão fornecer serviços de depósitos a prazo ou qualquer serviço de investimentos, devem estar credenciadas pelo Banco Nacional e pela Comissão de Mercado de Capitais. Então, se vocês querem certificar que uma empresa faz a intermediação de ativos, vocês têm 2 empresas para vocês poderem perguntar. Se vocês têm dúvida, liguem mesmo. Vocês vão ser atendidos, tirem dúvidas. Ok, olha, nós estamos diante de uma empresa assim, 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 e eles fornecem investimentos dessa natureza e quero saber se essa empresa realmente está totalmente legalizada. Porque entrar simplesmente no guichê não é um critério suficiente para vocês dizerem que não, essa empresa é totalmente legalizada. É o que aconteceu. A Solarjan estava já a apoiar muitos programas como tal, atividades, para mostrar o quanto é real a empresa, e as pessoas ficavam fascinadas com aquilo. Uau, isso é real. Faziam festa. E depois aquele marketing de multinível, TikTok, YouTube, Estado, usavam as pessoas para falar e tudo mais. Palestras e tudo mais. Até na polícia também. Até na polícia. Até não sei. Não, foram até na polícia, é a polícia que vai procurar os caras também. Porque se eles chegarem até na polícia, receberam uma ligação, então a polícia tem que voltar a ligar naquele número para poder achar, mas é complicado. Eu acho que nunca ri tanto quanto e o a queda da engraçado é que o nosso Banco Nacional fez um trabalho excelente, mas chegou tarde. Pois. Estás a ver? Chegou tarde porque este princípio já poderia ser matado logo do princípio. Porque quando a empresa começou a surgir nas redes sociais, eu acredito que muitos dos jovens, só que também há mesmo funcionários do próprio BNA, que também acabam investindo nessas empresas, também caem nestas burlas. Por quê? Porque eles acabam não acreditando nos investimentos que os bancos dão. Certo. Para cair nesses investimentos assim, porque eles acham que não, é um novo gênio do mercado que Dinheiro cria um fácil, ativo, mano. e é um dinheiro fácil e vou ganhar muito pouco tempo. Pô, mano, eu ouvi depoimento de uma senhora que colocou 3 milhões de kwanzas nessa empresa Solarjan. Epá, mano, eu te aconselho, se não tens nada a fazer com o teu valor, vai ali num Banco Atlântico, num Banco BAE, um BCI, ou BPC, ou Standard Bank. Deposita o teu capital num depósito a prazo e o teu valor vai lá estar, vai crescer, pouco ou muito. Tá seguro, mano. Do que você pegar o teu dinheiro de sacrifício, dar numa empresa e tudo mais. Os bancos de Angola têm melhores setores para investir e eles vão te dar juros mais seguros, de modo que o teu valor esteja bem guardado, estava bem protegido, estás a entender? Epá, nós como estamos na reta final, algumas dicas para o pessoal para não caírem novamente nessas pirâmides. Olha, a primeira dica é fujam quando estiverem diante de uma oportunidade, tanto seja de negócio, investimento, qualquer coisa, de altos retornos, assim em pouco tempo. Fujam disso. Porque o que mais move as pessoas, na verdade, atualmente é o dinheiro fácil. E as pessoas gostam muito mesmo de dinheiro fácil. E quando estão diante de situações do gênero, já nem procuram investigar mais. É tipo, é como se tivessem encontrado uma mina de ouro, uma coisa assim. E há pessoas até que nem pedem mais conselho porque querem enriquecer sozinhas. Tipo, encontrei esse mambo, então vou mesmo já injetar quando assustarem. E não pede conselhos para depois ganhar experiência. Nem já. Porque é sempre bom, né, conversar com as pessoas, porque assim como nós, né, nós pelo menos já passamos por experiências ruins e boas relativamente a isso. Temos certamente algo a dizer para aqueles que nunca passaram por aí. Por exemplo, relativamente a Solarjan, houve uma senhora que veio ter comigo,
Olha, ela quase que me ligava todos os dias. Mano, eu sei que você também investia nesse tipo de coisas e não sei o quê. Olha, aqui mesmo surgiu uma que é assim, assim, assim. Eu disse, não, já não estou mais. Não, por favor, estás a perder dinheiro. Está bem, não tem... Todos os dias estás a perder dinheiro. Aqui temos escritório, temos não sei o quê. Eu disse, está bem, tá, já sei o tipo de coisa, como é que funciona. Continue, mas eu não estou nisso. E quando caiu, só tive a lamentar. Então, conversem mesmo mais, porque tem sempre alguém que sabe melhor de um determinado assunto em relação a nós, para evitarmos perder o pouco dinheiro de sacrifício que nós temos. Yeah. Epá, lá se foi a dica, protejam mais, sejam menos gananciosos, ok? Façam o vosso valor crescer de forma segura. Aqui em Angola existem instituições credenciadas que fornecem investimentos totalmente seguros, mas é claro, as taxas que são fornecidas são de acordo à taxa de inflação. Por quê? Porque o Banco Nacional tem uma taxa de inflação nacional e os bancos não vão fornecer um valor ou seja, superior às taxas de inflação devido às oportunidades de negócio. Ok? Então, quanto maior for a taxa de inflação, os bancos fazem estudo de uma determinada taxa que eles vão colocar para a população, de modo que eles possam garantir ganhos para essa população mediante os serviços que eles vão disponibilizar, como serviço de empréstimo ou então investimentos em imóveis que os bancos têm, ok? Então vocês podem entrar em contato com os bancos e o vosso valor vai crescer de forma mais segura. Se você gostou do nosso episódio de hoje, deixa o like, subscreva o canal, é um episódio muito interessante que vai abrir mentes de quem faz investimentos ou quer fazer investimentos. Acredito que nos próximos dias nós vamos falar de temas frequentes como este e vamos ter mais o Ezequiel Calado por aqui para dar-nos mais dicas sobre este tipo de ativo. Hoje falamos sobre trading e sobre as pirâmides financeiras. Referenciamos as mais famosas em Angola que existiram. Hoje já não existem. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu. Então, quem ficou milionário com isso ficou, dá graças a Deus, mas se a polícia decidir investigar e ir buscar o teu dinheiro, não reclames, porque, estás triste, né? Podem receber as coisas que você ganhou. Então, é por ali, porque as coisas que você ganhou é dinheiro de outras pessoas. Pois. Mas, ele não roubou, ele também estava lá, conseguiu os benefícios dele, ok? Então, se tu gostaste desse podcast, saiba que esse podcast é patrocinado pela Elenio Pay, que é uma empresa de serviços de streaming e permite também com que vocês possam solicitar cartões virtuais para efetuar compras online, ok? A Elenio Pay é muito simples, entrem em contato e solicitem os seus serviços. Os serviços da Elenio Pay são serviços similares da Cofre Cash. Já Abri Acessórios é uma empresa de personalização de fios. Se tu queres oferecer um fio para os teus familiares, uma pulseira ou um anel, entre em contato com a Abri Acessório e você pode ver o número aqui na descrição. Eu sou Alain Miguel e dou-vos um até já.